Todos. É muito bom poder estar aqui de novo, né, gente? Assim, de surpresa, mas tudo bem, faz parte, isso é muito bom. Poder trabalhar é sempre gratificante. Então, nós vamos agradecendo a presença de todos vocês aqui, encarnados e desencarnados, né, dos nossos amigos internautas, que sempre estão acompanhando, né, os trabalhos da casa. E vamos aproveitando o momento para poder nos desligar, né, um pouquinho da atribulação do mundo lá de fora, começar a aquietar os nossos corações, procurar interiorizar tudo aquilo que nós temos de melhor, nos preparando para absorver tudo que será dito na tarde de hoje. Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que procuramos nessa casa de amor e de oração. Agradecemos desde já os nossos amigos espirituais, que há muito já prepararam um ambiente para nos receber e que estão sempre dispostos a nos auxiliar, de qualquer maneira que seja. Por isso que nós saímos daqui tão leves, tão tranquilos e temos um final, né, um restante de semana sempre muito prazeroso. Então, sendo assim, nós vamos iniciando o trabalho da tarde, pedindo, né, para que todos prestem bastante atenção no que será dito e que tudo seja muito gratificante, como sempre é. Quem vai conversar conosco hoje é a nossa querida Maria Helena, que ela seja bastante feliz. E antes de chamá-la até aqui, eu gostaria de agradecer as doações, né, que sempre nos são dadas, e pedir para cestas, né, do mês de maio, os itens que estão faltando: arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Então são os itens primordiais, mas se alguém tiver outra coisa, né, que não esses que estejam aqui, também são muito bem-vindos, tá? A casa atende a essas famílias que recebem um mês sim, um mês não, né, as cestas, porque todos os meses não tem como atender todo mundo, é muita gente, muita família, mas o nosso trabalho é de formiguinha e nós chegamos lá com certeza, e a gente agradece a colaboração de todos, tá bom? Seja bem-vinda, minha querida. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa casa, que sempre, como eu digo, nos acolhe de braços abertos. O tema de hoje que nós vamos estudar é Recuperar o Fôlego, do livro Pensamentos que Ajudam, de José Carlos de Luca. Não sei se todos vocês o conhecem, ele é um juiz de direito, jovem ainda, articulista espírita, tem inclusive um programa na rádio Boa Nova de Guarulhos, e vários livros, ou seja, ele já tem 18 livros publicados, e com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Os livros de Lucas são de autoconhecimento, de conduta de vida, de espiritualismo, de pensamento e de reflexões. E lembrando que todos os direitos autorais dos seus livros são cedidos a entidades filantrópicas. O texto tem logo de recuperar o fôlego. Quando nós pensamos em fôlego, a gente pensa naquela capacidade de reter o ar nos pulmões, né? Que nós estamos assim cansados no final de uma ladeira, a nossa amiga andando ali de bicicletinha, chega lá em cima, ela chega sem fôlego. Mas no texto em estudo não é em relação à capacidade de reter o ar, mas sim De Luca quis dizer que é a capacidade de nós termos ânimo e coragem. No início do texto, De Luca inicia o texto com um pensamento de André Luiz que diz o seguinte: não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Então, que não é muito fácil nós enfrentarmos uma dificuldade
e não termos, não nos desanimarmos. Pelo menos uma balançadinha sempre nós damos, né? Então, nós sabemos que todas as vicissitudes, tudo que nós passamos no nosso dia a dia, como sempre nossos companheiros aqui estão falando, e nos textos que nós estudamos, nos livros que nós lemos, diz que nós sabemos que o nosso progresso espiritual depende dos trancos que nós levamos no nosso dia a dia. A Casa Espírita está sempre nos mostrando que nós devemos ter força e coragem, perseverança. Mas é natural que muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós sejamos tomados por aquele desejo de largar tudo. Eu não quero mais saber. Perder a coragem, como dizer, vou jogar a toalha. Não quero mais continuar. E o desânimo chega. E às vezes esse desânimo é muito mais forte do que a gente pensa, do que nós deveríamos ter. Por quê? Para nós nos evitarmos o desânimo, se apodere de nós devemos nos manter em equilíbrio. Porque no momento que nós nos desanimamos, nós baixamos a nossa sintonia. Ou seja, nós temos dificuldade, muitas vezes, na baixa sintonia, de nos sintonizarmos com a espiritualidade que poderá sempre nos ajudar. Então, se nós estamos pensando com pensamentos negativos, não vai dar certo, eu vou largar a mão, eu desisto, então nós travamos o movimento de uma reação perante um acontecimento que nós poderíamos muitas vezes, acalmando, pensando, refletindo, solucionar. Agora, nós sabemos que cada um é cada um. Cada um reage aos acontecimentos exteriores de uma maneira diferente. Umas pessoas encaram aquela dificuldade com coragem, na realidade, enfrentam e tiram de letra. Outras, porém, entregam-se completamente ao desânimo. Então, vamos dizer que acho que a maioria de nós nos entregamos muitas vezes ao desânimo, né? Isso não vai dar certo, eu não vou tentar outra vez, eu vou desistir. Então, aí esse desânimo, o que acontece? Sucumbe, fica numa inércia, muitas vezes pode ficar até doente, ficar acamado, tristonho, rabugento, tudo porque o desânimo foi mais forte. Lembrando que cada um tem a sua individualidade, cada um é cada um. Cada um enfrenta a dificuldade de uma maneira diferente. Nós temos, às vezes, aquele impacto no momento do acontecimento, a gente reage de uma maneira que você vai ser, puxa vida, eu não esperava que eu fosse reagir assim. Mas nós temos que ter sempre confiança, que mesmo nos momentos mais difíceis, nós nunca estamos sozinhos. Porque toda e qualquer postura que nós tomarmos, o que nós assumimos na vida, se prende da maneira como nós olhamos o mundo exterior. Então, se você tem o mesmo olhar para tudo, automaticamente as coisas vão acontecer da mesma maneira que você olha. A cada tropeço nosso, é preciso aprender a levantar, como diz a música, dar volta por cima e retornar à marcha. Vamos refletir. Quantas vezes nós tropeçamos no dia a dia? Quantas coisas nos acontecem? Se nós não tivermos confiança e nós não desanimarmos, nós estamos perdidos. Porque, às vezes, em pequenos acontecimentos, nós vemos quanto é progresso, quanto aquilo nos elevou ao bem. Às vezes, coisas que a gente nem espera, em pequenos tropeços que nós levemos. Por exemplo, tem um compromisso, não deu certo. Já desespero. Semana que vem não adianta, eu não vou mais. Hoje já não deu certo para eu chegar lá, o horário, o trânsito, o carro trecou, eu não vou mais, desisto. Não é bem por aí. Nós temos que ser persistente. Desanimar, jamais. Porque depende do nosso comportamento, dependemos daquela força
interior que todos nós temos, colocar essa força para agir. Nós temos que ver se às vezes acontece determinados acontecimentos que se você nem espera que vai acontecer para você, você vai desanimar. Meu Deus, agora o que eu vou fazer? Estou sozinha, abandonada. Nunca nós estamos sozinhos, nunca nós estamos desanimados, abandonados, né? Por exemplo, ontem, não tem nada a ver, mas eu vou contar para vocês. Eu vinha vindo da minha chácara, saí de lá, eram umas 4h15 da tarde, era 68 quilômetros aqui de São Paulo. Vinha vindo, parei no Rancho da Pamonha, eu falei, vou tomar um sorvetinho de milho verde, vim embora. Cheguei, a Marginal, como sempre, estava chegando aqui em São Paulo, 5 e pouco da tarde, a Marginal, daquele jeito. Falei, vamos cortar caminho pela Casa Verde. Entrei pela Casa Verde, cortei caminho, lá, um lugar assim, cheio de ladeira, vim cair aqui na rua Doutor Zuquim. Estou na Doutor Zuquim, fecho o farol, eu paro o carro, vou mudar a marcha para sair, tchum! Arrebentou o cabo da mudança da frição, da embreagem. Falei, pronto. Olhei no relógio, 5:50. Falei, meu Deus, o trânsito todo atrás de mim. Estou perdida. Falei, estou perdida não. Meu anjo da guarda, meu mentor espiritual, me ajude. Não desesperei. Falei, muito que pode acontecer, o pessoal ficar buzinando atrás de mim, você na fila do meio atormentando. Aí eu liguei o pisca-alerta, abri a bolsa, vou pegar o cartão da Porto Seguro, pedi socorro para Porto Seguro. Veja como Deus é bom para todos nós. Como nós não devemos desanimar e como nós somos sempre amparados. Nisso vem vindo na calçada, eu estou na fila do meio, na calçada, uma jovenzinha, se tivesse os seus 16, 17 anos, tinha muito. Ela da calçada, ela virou-se para mim assim, a senhora precisa de ajuda? Como aquela jovem podia dizer para mim se eu preciso de ajuda? O que ela podia fazer? Eu falei, olha, filha, quebrou aqui o carro, eu não consigo tirar o carro do lugar. Ela falou, um minutinho só. Ela foi na esquina, num bar que tinha, chamou uns senhores, vieram 3, falou, a senhora precisa de ajuda? Eu falei, preciso tirar. Ele falou, vamos tirar o carro daqui do meio da rua. Pararam o trânsito, os 3 empurraram o carro, me puseram o carro ali na Gabriel Pisa, ainda ele falou, olha, vai mais para frente, que tem uma firma grande, está tudo iluminado, para a senhora não ficar sozinha. Estou eu lá parada, tentando chamar a Porto Seguro. A mocinha que me deu ajuda, atravessou a Doutor Zuquim, foi onde meu carro estava parado para mim. A senhora quer que eu fique com a senhora, para a senhora não ficar sozinha? Gente, isso não existe. Eu fico até emocionada. Eu falei, não, minha filha, Deus lhe pague, muito obrigada, você me ajudou muito. Vá para a sua casa que já está escurecendo, vai com Deus, Deus te acompanhe. Gente, já pensou se eu caísse ali no desespero, no desânimo? O que seria normal, né? Já vocês imaginem, uma senhora idosa, sozinha no meio do trânsito, com um carro quebrado, como que vai se virar? Mas aconteceu tudo assim, veio tudo à mão. Aí eu me liguei, minha irmã avisando, olha, não estou chegando, estou com o carro quebrado. Ela falou, liga para a oficina. Eu falei, essa hora, a oficina já fechou. Ela falou, não. Ela tem um ditado que ela usa muito. Maria, passa na frente que ele não fechou ainda. Eu falei para ela, já está passando das 6. Ela falou, liga para ele. Eu liguei, ele falou assim para mim, vou fechar. Eu falei, olha, estou com o carro quebrado. Não, pode ficar sossegada. Eu falei, quer que eu vá te buscar? Eu falei, não, Porto Seguro já vem vindo, vieram me buscar, deu tudo certo. Então, nós não podemos desanimar. Por quê? Porque naquele momento, nós temos que confiar. Isso foi uma coisa pequena, que pode acontecer com qualquer um de nós. Agora, vocês imaginem perante coisas maiores. Nós temos que ter a confiança. Deu tudo certo, foi tudo resolvido. Quer dizer que nós temos dentro de nós aquela força interior, que é a fé, que nós sabemos que nós não podemos desanimar. De Luca diz que o desânimo funciona como um sinal luminoso, aquele sinalzinho luminoso que nós temos no painel do carro, que ele acende aquele tamborzinho de gasolina, indicando que o combustível está acabando. Então, quando a luz, aquela luz acesa, acende, nós temos que ir no posto de combustível mais próximo e abastecer o carro. Assim, se nós não fizermos isso, o carro vai parar. Assim é conosco mesmo, diz do Lucas no texto. O desânimo
é o sinal que nós devemos nos reabastecer o espírito. Reabastecer com o quê? Reabastecer com a oração, reabastecer com a fé, reabastecer com a compreensão. Por que com a oração? Porque a oração nos fortalece. A oração devolve a nós a confiança e ela nos traz uma luz que vai se acender para iluminar o nosso caminho. Porque a fé, como a oração, a fé também nos fortalece. E a fé nos dá sempre coragem de prosseguir. Em qualquer circunstância, em qualquer vicissitude do nosso dia a dia, nunca devemos perder a fé. Podemos balançar, que todos nós balançamos, isso é normal. Não vou dizer para vocês que eu não balanço, só porque eu estou aqui na frente conversando com vocês. Muitas vezes eu balanço, mas depois a gente reflete, meu Deus, me perdoe. Eu tenho que ter fé, eu tenho que ter confiança. Isso é uma prova, porque nós somos sempre testados. Nós somos testados o tempo todo. Por que, então, De Luca diz que nós temos que ter compreensão para não desanimar? Porque através da compreensão, nós aceitamos e nós entendemos as coisas. Nos contratempos que o dia a dia nos apresenta, nós poderemos saber, com compreensão, prosseguir e continuar. A compreensão é muito importante. Uma vez eu passei por um plantão e eu pedi paciência. Preciso ter paciência, porque estou numa situação difícil, não estou conseguindo, estou vendo a hora que eu vou parar, vou desanimar. A senhora que me atendeu falou, não, minha filha, você não precisa de paciência, você precisa de sabedoria, você precisa saber ter coragem. Então, é isso que acontece conosco. Nós devemos ter sabedoria para compreender a situação. Então, o desânimo, muitas vezes, gente, pode ocasionar até doenças que nos levam, essas doenças nos levam à inércia, a inércia nos leva à falta de vontade, a falta de vontade nos leva ao desânimo, e o desânimo nos leva à apatia, e assim, concessivamente, a qualquer outro tipo de doença psicomental que nós possamos ter. Comumente, nós nos sentimos contrariados frente a acontecimento banal. Muitas vezes nós consideramos verdadeiras tragédias. Tudo conosco é maior. Fatos que nos levarão, nós sabemos que vai nos levar ao progresso, mas para nós é trágico. Tem pessoas que gostam de se lastimar, né? Como diz Divaldo Franco, tem pessoas que gostam de ser coitadinhas. Então, tudo que acontece com elas é pior, é mais grave, é um empecilho muito grande, não tem saída. Como que vai fazer? As pessoas, inclusive, tem pessoas que já trazem no rosto, contrariado, estampado, a falta de ânimo. Aquelas pessoas assim, com aquele olhar macumbuso, assim, caído, sem ânimo. Não, gente, nós temos que ter coragem, ter ânimo. O De Luca, inclusive, ele dá alguns conselhinhos no texto, né? Que quanto frente ao desânimo, a hora que nós estamos perdendo o fôlego, primeiro ele diz assim, se precisar, descanse. Aí é meio, né, para nós, né? Será que nós, na luta do dia a dia, do trabalho, será que dá para parar e descansar? Muitas vezes nós sabemos que é difícil, mas não custa nós tentarmos. Tem pessoas que já são agitadas por natureza. Há pessoas que só ela sabe fazer aquilo. Só ela que sabe arrumar o armário de casa. Só ela que no escritório sabe mexer no computador de tal maneira. Então, são pessoas que não descansam, que não param, que não dividem as tarefas. Então, uma das maneiras que De Luca aconselha é, se precisar, descanse. É aquele momento que você larga tudo. Eu largo porque eu tenho dor nas costas, minha coluna não ajuda. Então, se eu estou varrendo ou passando o aspirador na sala, coisa que é rara, que eu tenho alguém para fazer isso para mim, porque senão eu não consigo, mas doeu. Minha filha, não tem problema, eu para com o lixo ali, naquele cantinho. Vou deitar 5 minutos, descanso, estico a coluna, melhorou, eu volto. É assim tem que ser conosco em frente às vicissitudes. Dizer que
outra coisa que De Luca disse, que nós nunca devemos desistir. Diz ele assim, ele frisa bem no texto. Não desista. Porque, se possível, sempre há uma solução. Eu tenho um exemplo desse de não desistir, de um colega meu que até já desencarnou, foi colega meu de juventude. O sonho dele era fazer medicina. E há mais de 50 anos atrás, para entrar na faculdade de medicina, naquela época não tinha cursinho como agora, o apoio dos pais, e a situação de hoje é bem diferente. Eu sei que esse meu colega prestou nada mais do que nada menos 5 anos de vestibular. E ele não desistia. No último ano, nunca me esqueço, era naquela época, o resultado saía no jornal. Não tinha cursinho, na internet, não tinha nada. Você comprava, sabia que ia sair, você comprava o jornal do dia seguinte, aí um caderno especial onde vinha a lista de todos os aprovados. E naquele dia o pai dele foi pegar o jornal, foi trabalhar, voltou à tarde. Eu fui até a casa deles, que ele era muito amigo nosso. Cheguei lá, ele estava sentado no quintal, com um caixão, com todos os livros, com tudo que ele tinha. Ele me chamava de prima. Ele falou: prima, desisto. Acabou. Chega. Já me formei em medicina. 5 vestibulares, não dá mais. Cansei, mas não, mais um ano só, eu e a mãe falando, mas tenta mais um ano. De jeito nem maneira. Vou fazer qualquer outra coisa, vou trabalhar em escritório, mas eu desisto da medicina. Nisso, o pai dele entra em casa no corredor, batendo palma com o jornal na mão. Ele havia entrado numa faculdade do Rio de Janeiro. Então, por pouco, ele não perdeu o fôlego dele, né? E foi um excelente médico, cumpriu com o que ele havia planejado de ser, como se diz, muito bem. Então, De Luca diz que nós nunca devemos desistir. É o que nós costumamos dizer, nunca desista dos seus sonhos, né? Que a gente consegue. Outra que ele diz, se possível, né? Digo eu, não De Luca, entre em contato com a natureza. Faça um passeio no parque, que a gente também agora está vendo que é meio perigoso, mas em todo caso, eu digo, se possível, vamos fazer um passeio no parque. Vamos admirar as flores, vamos admirar o sorriso de uma criança. Não sei se vocês viram ontem, na televisão, até mostrou hoje no jornal de manhã, um bebezinho que foi batizado, a felicidade dessa criança na hora do batismo. Peladinho, acho que era padre, não sei se era igreja católica ou o que era. Enfiam ele num tanque de água, assim. Ele entra, ele dá gargalhada, tira da água, ele põe ele outra vez, ele dando gargalhada. Aí quando a mãe vai pegá-lo para enrolar na toalha, ele bate palma. Diz que já teve mais de 1 milhão de visualizações. Então, gente, vamos admirar o sorriso de uma criança. Quem é avô que tem a felicidade de curtir os netos, vamos aproveitar esses momentos. E fazer, muitas vezes, alguma banalidade, alguma coisa que a gente não costuma fazer, para nos distrair. Há necessidade de, algumas vezes, nós darmos uma pausa, nós darmos um momento para nós mesmos. De Luca diz, seja forte. Quantas vezes for necessário, recomece. Não desista. Então, nós temos que... nós devemos correr sempre atrás dos nossos objetivos. Começar e recomeçar sempre. Porque, como diz o ditado popular, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe, né? Nós temos que ter a certeza, principalmente, da assistência de Deus. A assistência de Deus nos exprime confiança e para nós podermos enfrentar todas as lutas e todos os problemas, sejam os problemas pequenos, sejam os problemas maiores. Nós devemos pedir sempre a Deus força para não desistir e para caminhar, pois é Ele, Deus, nosso Pai Criador,
que nos enche sempre de forças novas. Mesmo que nós pensemos, eu estou sozinha, nunca estamos sozinhas, sempre Deus está conosco. Feito aquela passagem daquela, como diz, pegadas na areia. Tão lindo quando ele diz assim, no momento, Jesus, que eu mais precisei de vós, só tinham 2 pés caminhando na areia, porque naquele momento eu te carreguei no colo. Então, tenhamos certeza que muitas vezes nós somos carregados no colo e não prestamos atenção. Importante ter fé na capacidade de superar os problemas. Problemas existem? Existem. Problemas nós temos? Temos. Todos nós temos. Uns problemas maiores, outros menores, mas lembrando sempre, como diz André Luiz, após um problema, aguarde outro e maior. Então, nós nunca estamos livres dos nossos problemas. Deus nos dá a cruz conforme nós podemos carregar, né? E ele nos dará, não vai dar para nós a lei do menor esforço. Ele não vai nos dar aquela cruz levinha, com certeza, né? Porque na hora que nós tivermos que atravessar o rio e você colocar a sua cruz, não adianta você diminuir a cruz. É com ela que você vai conseguir passar de uma margem para outra. Se você diminuir, você fica do lado de cá ainda, carregando sua cruz. Então, é Deus que muitas vezes ele vai mudar a situação? Não, ele não muda a situação. Nós é que devemos mudar. Mudar como? Mudar as nossas atitudes, tendo principalmente sabedoria para compreender que todos os obstáculos que nós enfrentamos nos tornam sempre mais resistentes. Sempre à frente às dificuldades, os obstáculos que eu tenho que passar, eu tenho que modificar a quem? Muitas vezes a mim, a minha pessoa que eu tenho que modificar. Eu preciso melhorar. Isso está acontecendo comigo para quê? É uma lição de vida, é um aprendizado. Então, tendo sabedoria para compreender que existem os obstáculos, nós tendo sabedoria, nós nos tornaremos mais resistentes. Frente a qualquer obstáculo, frente a qualquer dificuldade, eu tenho que mudar sempre como pessoa. Então, vamos parar, pensar, refletir. Eu preciso melhorar no quê? E em quê? E procurar melhorar. Nós estamos sempre aqui reencarnando várias e várias vidas, a troco de quê? Nós estamos reencarnando para aprender. Nós estamos reencarnando para melhorar. Nós estamos reencarnando para progredir. Então, os obstáculos virão sempre, em qualquer reencarnação nossa. Como diz Joana de Ângeles, as tempestades morais, econômicas, sociais, sempre surgem ameaçadoras, mas em toda parte. Mas lembre-se, diz Joana, não desanime, porque após a tempestade, após a tormenta, surge a bonança. É abençoada, mas ela surge. E após uma tempestade, o dia seguinte vai fazer sol. Assim é conosco mesmo. Então, é possível, por mais que nós tenhamos nos esforçado, nós não conseguimos, muitas vezes, solução para os nossos problemas. Nem sempre nós nos saímos vitoriosos. Nós ficamos ansiosos porque não deu certo. Expomos-nos ao desânimo, perdemos o fôlego. Mas devemos fazer o quê? Fazer um contato com Deus, fazer um contato com a espiritualidade. Peçamos força, coragem, porque amanhã, tenho certeza, será um novo dia. Então, recuperar o fôlego faz parte. Todas as vezes, diz de Luca, pois em que estiver a ponto de perder o fôlego e ceder ao desânimo, pondera que com um pouquinho de coragem o seu esforço será plenamente recompensado. E você será, com certeza, uma pessoa melhor e mais feliz. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não deixemos o fôlego nos sufocar. Vamos ter força, coragem, fé e confiança. Principalmente muita fé
e muita confiança, que nós nunca estamos desamparados. Mesmo naqueles momentos mais difíceis, nós temos sempre uma mão nos dando apoio, nos levantando, nos encorajando. Então, tenhamos fé e coragem, que nós sairemos sempre vitoriosos. Se não é hoje, será amanhã. Por que não foi hoje? Porque não era o dia. Amanhã é o dia. Sempre vai surgir uma luz no fundo do túnel, por mais fundo que ele seja. É isso. Bom, gente, agora é chegado o momento, então, de poder participar, né, fazendo um questionamento, uma colocação, né? A Maria Helena está aqui para poder esclarecer para a gente, responder. Quem gostaria de fazer alguma pergunta, fique à vontade. Todo mundo recuperou o fôlego. Já subiram a ladeira, chegando lá em cima, de fôlego. Simone vai puxar. Vai lá, Simone. Para lembrar, porque hoje de manhã também estava tudo corrido. E eu levei meu menino no pediatra e estava passando sobre meditação no programa Bem-Estar. E assim, eu não entendi direito, porque eu não peguei do começo, mas eu acho que o foco do programa era sobre estresse, doenças, e aí um dos temas colocaram meditação. E aí apareceu vários casos, né, exemplos, pessoas com doenças graves, sérias, e que têm sentido melhora através da meditação. Eles não colocam a religião, Certo. mas assim, colocando uma meditação e colocando os ensinamentos que a gente tem, eu acho que ajuda, né? Eles mostram que tranquiliza a pessoa, que tem até curas, que tem pessoas que se curam. Aí vai, né? Tem até estudos, né? É só Inclusive, cientificamente comprovado que a pessoa que tem fé e é religiosa, ela tem uma cura mais em potencialidade, né? Uma potência bem mais alta. Nos Estados Unidos e em Brasília, eu não sei se foi o ano passado, quando foi, houve, num hospital de Brasília, separaram duas turmas de pessoas doentes. Uma turma tinha fé, tinha coragem e queria melhorar. Outros estavam desanimados, decaídos. A melhora dos que tinham fé, coragem e tinham uma religiosidade dentro de si, a melhora foi de 70%. Os outros ficaram estagnados. Então, para nós vermos quão importante é a nossa coragem, a nossa fé e não perder o desânimo. Ter sempre coragem, né? Que sempre tem alguma ou a mão nos guiando. Pois não. Parabéns. Obrigada, minha querida. Que Deus te abençoe. Muito obrigada. Amém, nós todos. Eu posso dizer que sempre que tem um obstáculo, são provas e expiações que você tem que passar, é isso? Nem sempre, né? Às vezes, se a gente for encarar tudo como prova e expiação, nós vamos viver achando que não dá um passo porque eu tenho que expiar. Depende da situação. Tem situações que são mais graves que nós temos, que é para a nossa evolução espiritual, nossa evolução moral. Então, aquilo é uma coisa que nós temos que passar. Outras não, outras são coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Mas no momento que que nós temos que passar é uma prova ou uma expiação, é para a nossa evolução e para a nossa reforma moral, nossa reforma íntima, que aquilo vai nos fortalecer para você continuar enfrentando a próxima que virá, como diz André Luiz, depois de uma sempre vem outra, com mais coragem, com mais discernimento. Então, a gente, de qualquer maneira, a gente sempre pode ver os obstáculos como uma forma de você melhorar, uma oportunidade. Seja qual ele acontecer, sempre uma forma de progredir. Como nós estamos aqui reencarnados para progredir, tudo que vem é para a nossa melhora. Obrigada. Mais alguém, gente? Nem você? Não, tudo muito explicado, né? E eu sou aquela pessoa que não desisto nunca, filha. Não, faz você muito bem, modelo. Vamos lá. Não é para desistir. Oi, Maria Helena, boa tarde. Boa tarde. É só pegando o gancho da nossa colega ali, falando sobre provas e expiações. Quem conhece um pouquinho da literatura espírita sabe que muitas vezes nós participamos e temos a afirmação de que nós vamos vir e cumprir tudo. Só que quando nós chegamos aqui... Tchauzinho, bem, estou aqui, esqueci de tudo. A gente se
ilude, né, pelas coisas materiais. E hoje, eu lendo Os Mensageiros, mais uma vez, é um livro que a gente tem que ler, reler, ler novamente, eu vi uma coisa assim, muito interessante que tem a ver, que fala que nós entramos na sintonia dos desencarnados, né, que querem se manter, se comprazem, se vitimizam, e nós entramos nessa sintonia, como você falou na palestra. Então, se nós estamos aqui, nós estamos com a nossa própria confirmação daquilo que nós vamos passar, né? Com a nossa aceitação. Então, assim, não vamos dormir no ponto, não. Aproveitar a oportunidade, né, Sandrinha? Né? Aproveitar. Obrigada, porque quando a gente reencarna, a gente faz um planejamento maravilhoso. Eu quero passar por isso para me melhorar, que é isso, aquilo. Chegou aqui, nós já esquecemos. E na hora que vamos enfrentar, muitas vezes falta aquela coragem, aquele ânimo e aquela lembrança do passado. Então, e como você mesmo disse, nós nos ligamos muitas vezes, abaixamos a nossa sintonia e nos ligamos com irmãos inferiores que se comprazem de nos ver caindo, né? Então, por isso que eu digo, não desanimar, ter firme a fé, a confiança e a coragem, que nós chegamos lá. É difícil, mas não é impossível. E por isso que a gente precisa orar e vigiar. Orar Porque e vigiar é o tempo constante. todo Nossa, nós somos testados, né? Então, se nós direto. fizermos isso... aí O orar e fica a vigiar é tentação. constante, né? Ninguém mais? Então, mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a essa casa, a oportunidade que me dá de estudar a doutrina e vim aqui encontrar com vocês que tão carinhosamente me recebem. Que Jesus abençoe a todos, que sejam felizes na volta aos vossos lares e que tenham uma semana de muita paz, muita tranquilidade. E lembre-se, Jesus está sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Eu fui no botão errado. Obrigada. Bom, meus queridos, depois de tanto ouvir, né, coisas boas, bons exemplos, bons ensinamentos, é chegado o momento de nós podermos participar com o que nós temos de melhor, que é a nossa doação de amor para todos aqueles irmãos nossos que se encontram em dificuldade. Nós vamos fazendo as nossas vibrações positivas para que cheguem até todos eles. Para aqueles irmãos nossos que passam dificuldades com relação às doenças da matéria, quer eles estejam em hospitais, em casas de repouso, em casas de recuperação ou em seus próprios lares. Que esses irmãos sejam amparados e protegidos. Vamos vibrar também pelos irmãos nossos que estão desprovidos de todo o benefício material e estão estagiando nas ruas, lutando por um lugar num albergue para se abrigar num dia de frio ou de chuva. Que eles não desanimem, que eles não desistam e que sempre tenha ao redor deles mãos amigas, pessoas abençoadas para poder ajudar. Vamos vibrar pelo nosso país, pelo nosso planeta. Que tudo que está acontecendo, principalmente aqui, sirva de lição para aqueles que um dia virão, que dias melhores possam acontecer e que nós possamos contribuir para isso. E sendo assim, Deus de amor, nós só temos a agradecer todo o amparo e toda a proteção que sempre recebemos, que nós possamos voltar para casa melhores do que aqui chegamos, e que possamos pôr em prática todo o bem que nós precisamos fazer. Porque o mal nós já sabemos que não é para ser feito. Que assim seja, graças a Deus.
Gente, agora nós vamos passar para a segunda.